Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Continuando as pregações bíblicas expositivas sequenciadas de toda a Bíblia, quero convidar você a tomar a sua Bíblia e com amor, reverência e fé no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vamos ler esse texto maravilhoso da Santa Palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento a Tua palavra foi aberta, lida, será explicada e aplicada ao nosso coração. Que essa obra da aplicação aconteça em nós, pela presença majestosa, gloriosa do Espírito Santo do Senhor. Assim o Teu nome será glorificado e a nossa vida espiritual edificada na rocha, em Cristo, em nome de Jesus. Ó Deus, que a palavra do Senhor possa operar em nós eficazmente, assim cresceremos para o reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos e amigas, é exatamente isso que nós lemos aqui. Vós sois o sal da terra. Jesus disse: vocês são o sal da terra, porque ele chamou vocês para ele, ensinou vocês e deu autoridade para vocês realizarem a mesma obra que o sal realiza na massa, que é de conservar e purificar das impurezas. E no sentido teológico, representar a obra redentora de Cristo na terra. Quando ele usa o termo terra, ele está se referindo primeiramente à terra de Israel, mas também ao mundo todo, como está no versículo seguinte: vós sois a luz do mundo. O sal na época do Antigo e do Novo Testamentos tinha um grande valor para as pessoas, para as famílias. O sal conserva, purificando a massa de suas impurezas, por meio de suas propriedades naturais. E no sentido teológico representa, como já mencionei, a obra redentora de Cristo, já que ele, o sal, era adicionado aos animais sacrificados e adicionado também às essências aromáticas para o ministério da intercessão sacerdotal, ministério que era realizado por Arão e seus filhos e pela tribo de Levi. No Novo Testamento, o sal é usado como uma metáfora por Cristo, como símbolo dele mesmo e de sua obra de salvação em favor do pecador. Ele veio do céu, da parte de Deus, entrou no nosso mundo para nos salvar da morte eterna a que estávamos condenados a morrer. Ele é chamado simbolicamente por João Batista de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas já tinha sido anunciado pelo profeta Isaías como a ovelha muda que seria levada ao matadouro e sacrificada no lugar do pecador. O discípulo e apóstolo Pedro o vê como cordeiro sem defeito e sem mancha, que foi sacrificado e morto por nós, nos resgatando do nosso estilo de vida vazio, herdado dos nossos antepassados. Mas Jesus transfere para os seus discípulos a sua própria missão, não a missão de morrer para salvar a terra, mas transfere a missão de estar no mundo, no meio das pessoas perdidas, e representá-lo com a vida e com as palavras, com a vida sendo semelhantes a Cristo e com as palavras ensinando a respeito da salvação por meio do sacrifício de Cristo. Dessa maneira, seus discípulos são o sal da terra. Os discípulos de Cristo são o sal, primeiramente da terra de Israel, para a qual Cristo veio e foi rejeitado. E também o sal de toda a terra, para que os homens e mulheres de todos os lugares do mundo conheçam a Jesus e a sua salvação. Essa missão só pode ser cumprida perfeitamente pelos verdadeiros discípulos de Cristo, e não por outros, somente pelos discípulos
que vivem ligados a Cristo, como Cristo esteve o tempo todo ligado ao seu Pai Celestial. Se os seus discípulos deixarem de estar em Cristo, não serão mais dignos de representá-lo e de levar a sua salvação aos perdidos. A menos que se arrependam e confessem seu pecado, não servirão para mais nada, senão para serem pisados pelos homens. Esta é uma figura de linguagem para dizer que serão jogados para fora nas trevas no dia do juízo final, como aquele servo inútil da parábola dos talentos de Mateus capítulo 25. E ao servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, mas cumprindo a missão de ser sal da terra, serão como o servo útil da mesma parábola dos talentos. Entrarão e viverão no reino alegre de Deus, e na alegria de Deus estarão eternamente. Disse o Senhor aos servos úteis: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Os apóstolos Pedro e Judas exemplificam bem essa questão. Pedro, que havia sido chamado por Cristo para ser seu representante diante dos homens, negou o seu Senhor, mas se arrependeu e retornou a Cristo e ao caminho de Cristo. Mas isso não aconteceu com Judas, que mesmo não tendo sido chamado formalmente por Cristo, estava entre os discípulos do Mestre. Ele saiu da presença de Cristo, desligou-se dele e o traiu. Não se arrependeu e se matou. Os discípulos verdadeiros de Cristo são o sal da terra. Os que não são discípulos não são o sal da terra. Simples assim. Cedo ou tarde será revelada a verdadeira natureza de cada um, e a cada um será dada a sua recompensa. Vejamos mais amplamente a questão do vós sois o sal da terra e a questão do insípido, tomando-os em seu contexto distante e também próximo. Quando Deus, por meio de Cristo, fez o mundo, este era totalmente perfeito, era um paraíso. Nada de mancha havia aqui. Mas o pecado veio e corrompeu todas as coisas, inclusive a natureza humana. A humanidade ficou esquisita, ficou totalmente sem sabor algum. A humanidade se perdeu a vida boa, ela perdeu a vida eterna. Desde a desobediência de Adão e Eva à palavra de Deus, até hoje a humanidade está no pecado e sofrendo suas consequências. Está escrito no Gênesis capítulo 6 e também no capítulo 8 que a maldade do homem se multiplicava na terra, que era mal todo o desígnio do seu coração e que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A humanidade está cheia de violência, de corrupção e de maldade, não somente nos seus atos exteriores, mas nas suas intenções interiores. No seu interior, porque o coração humano é pecador, totalmente pecador. É mau o desígnio íntimo do homem desde a sua infância, como escreveu Davi no Salmo 51. Observe bem o que ele escreveu. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O Novo Testamento registrou em Romanos 5, verso 12, por meio de Paulo, que o homem a partir de Adão já nasce pecador e digno de morte por ser pecador. Paulo também escreveu que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A situação dos seres humanos depois do pecado nunca esteve boa. Paulo vai além ao registrar a condição humana no mesmo livro de Romanos. Escreveu ele assim: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um
sequer. Ele fala mais ainda, da cabeça aos pés, tudo está contaminado. A linguagem dele é a seguinte: a garganta é um sepulcro aberto, a língua é um veículo de engano, os lábios uma fonte de veneno de cobra, a boca é cheia de maldição e de amargura, os pés são velozes para derramar sangue. Nos caminhos humanos só há destruição e miséria, desconhecendo o caminho da paz, e nos olhos não há temor de Deus. O mesmo apóstolo Paulo reconhece que nele não habita bem nenhum. A situação pecaminosa do mundo e a solução para o mesmo está representada na história dos personagens da genealogia de Mateus capítulo 1. Todos os personagens ali registrados são pecadores, todos, sem exceção. Nasceram com o DNA pecador e em vida cometeram vários tipos de pecados. À exceção do último da lista, que é Jesus Cristo, e que teve um nascimento especial, sem pecado. Todos os outros nasceram pecadores e viveram como pecadores, pecadoras. A diferença está em que eles viveram uma vida com Deus em arrependimento, confissão e fé, e por isso foram usados por Deus para influenciar o mundo para o bem e para o conhecimento da verdade da salvação de Deus por meio de Cristo, o Senhor. Interessante que Davi era um homem de Deus. Davi, que está arrolado aqui na genealogia de Mateus 1, ele era um homem de Deus, representante de Cristo na terra. Era na sua época o tipo de Cristo, homem segundo o coração de Deus. A Bíblia cita o episódio de quando ele pecou, adulterando com a mulher de seu melhor amigo, e para esconder o seu pecado, planejou a morte do marido dela, colocando-o na frente de batalha na guerra contra os amonitas, para que morresse. Após a visita e repreensão do profeta Natã, Davi reconheceu o seu pecado e confessou ao Senhor Deus, ao seu Deus, e seguiu a sua vida em arrependimento, em confissão, em fé. Bom seria se o ser humano, adúltero e assassino, reconhecesse o seu pecado ao ouvir a voz de Deus através de sua palavra. Infelizmente, meus amigos, o mundo está na podridão porque continua na prática do adultério e do assassinato. Outro personagem que a gente encontra aqui na genealogia de Mateus 1 é Abraão. Vamos tê-lo como exemplo também. Abraão foi considerado o pai da fé, pai de todos os crentes e fundador da nação de Israel, povo de Deus no Antigo Testamento. Mas Abraão era de uma terra e família pagã. Abraão foi filho de Terá, e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até Harã e habitaram ali. Tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs e centros de adoração ao deus da lua. Abraão também mentiu ao rei filisteu, chamado Abimeleque, quando negou que era casado com a Sara, sua esposa. Assim, meu amigo, é o nosso mundo. Os seres humanos vivem adorando seus próprios deuses, deuses inventados por sua criatividade e imaginações, e estes são representados por imagens trabalhadas por suas mãos. Multidões ainda adoram os astros como o sol, a lua e as estrelas, adoram a natureza e os seus elementos como os animais, as aves, os peixes, o mar, e o próprio homem adora o homem. Adoram também outros meios, outros sistemas, como por exemplo o dinheiro, o poder, a fama, a glória. E
como esses deuses não veem, não ouvem, não falam e nem se movem em direção aos seus adoradores, esses não são instruídos no caminho da salvação, porque não tem salvação. Não são instruídos na retidão, na verdade, na justiça. Eles não existem. Como é que vão instruir alguma coisa, alguém, no caminho da retidão, da verdade, da justiça, da salvação? Portanto, vivem como querem viver esses adoradores de deuses inventados. E vivendo como querem viver, praticam todo tipo de pecado e vivem uma vida baseada na mentira e na falsidade, porque no ser humano pecador não habita bem algum. Ainda temos que entender o seguinte: a genealogia trabalha a nação de Israel. Além da nação de Israel, existem outras nações que estavam totalmente envolvidas no pecado e Deus colocou dentro delas servos e servas para serem canais da graça de Cristo, representantes seus. Em outras palavras, eles eram o sal para aquelas terras, como foi José no Egito, e Daniel e seus 3 amigos na Babilônia de Nabucodonosor, e o próprio João Batista em Israel, para apresentar o rei Messias. Ele também era considerado, em outras palavras, o sal para aquela nação. Desde o início do mundo até os dias atuais, a humanidade vive a podridão do pecado. Ela está perdida em seus pecados e a cada dia se decompõe mais e mais. Está escrito aqui na Bíblia que o salário do pecado é a morte e que pela entrada do pecado no mundo e na natureza humana não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, como já mencionei, o texto de Romanos capítulo 3. Sabiamente Jesus apresentou a solução para esse mal sistêmico. Como é que Jesus solucionou o problema? Já que o ser humano pecador não tem o poder de salvar a si mesmo e nem de salvar o seu próximo, Jesus, que não tem pecado, ele que é santo, puro e justo, se manifestou como salvador de todos, de toda a humanidade pecadora. Como ele havia dito que se o homem desobedecesse a sua ordem, comesse do fruto proibido, morreria, e que o salário do pecado é a morte, ou seja, a perda da eternidade e uma vida de dor sem fim, ele mesmo resolveu morrer no lugar do pecador e pagar o preço em seu lugar. É o santo morrendo pelo mundano, o justo pelo injusto, o puro pelo impuro, o criador pela criatura. No começo do mundo, a morte de Cristo era representada pela morte de animais nos altares dos patriarcas, no santuário de Moisés e nos templos dos judeus. A existência do santuário-templo servia para revelar ao povo escolhido de Deus, os israelitas judeus, a gloriosa salvação de Jesus Cristo, que quando viesse ao mundo, morreria pessoalmente, derramando o seu sangue para o perdão e a salvação de todos. Como funcionava então o sistema de sacrifício salvador no santuário-templo? O pecador tinha que pegar um cordeirinho, um animalzinho sem defeito, e confessar sobre ele o seu pecado e matá-lo no pátio do templo, na presença do sacerdote. O sacerdote pegava o animal sacrificado, atenção, muita atenção, o sacerdote pegava o animal sacrificado, temperava com sal e levava para o altar do sacrifício, onde ele queimava para o Senhor. Em seguida, o sacerdote de Deus fazia a intercessão pelo pecador arrependido dentro do santuário, no altar de incenso que ficava diante da arca do testemunho, no primeiro compartimento.
A intercessão era por meio do incenso aromático, que era feito de perfumes próprios, temperados com um pouco de sal. Isto mesmo. Dessa forma, o incenso passava a ser considerado como puro e santo ao Senhor Deus. Um pouco do incenso fabricado era colocado no incensário e outra quantidade era guardada em pote diante da arca da aliança do lado de cá, no lugar santo. O sacerdote, após ouvir a confissão dos filhos de Deus, ia ao altar de incenso com o seu incensário e queimava o incenso em cima do altar, fazendo dessa forma a intercessão pelos pecadores arrependidos, e isso ocorria diariamente, de manhã e de tarde, durante o ano todo. E os pecadores saíam para fora do santuário e ficavam em oração, enquanto o sacerdote fazia a intercessão por eles. O incenso, meus amigos, representa a oração dos santos de Deus, dos filhos, das filhas de Deus arrependidos. Vejamos algumas passagens sobre isso. Está escrito no Salmo 141, versículos 1 e 2. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso. Além da intercessão diária por meio do incenso, havia a intercessão anual no dia da expiação, dia do juízo. O sumo sacerdote tinha que fazer a intercessão por ele e pelo povo, usando o incenso. Está escrito em Levítico 16, tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, a arca do testemunho dos 10 mandamentos, para que não morra. Ainda está escrito na Bíblia, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. O sal, meu amigo, minha amiga, o sal era, portanto, um elemento de conservação do incenso, daquele incenso aromático e, portanto, de purificação do pecador. O sal estava ligado à obra redentora de Cristo, ou seja, estava ligado à intercessão. Era uma obra santa diante de Deus. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele estava falando que os seus discípulos são uma parte indispensável e direta no plano de Deus de salvar os perdidos para o seu reino. Os fiéis discípulos de Cristo são aqueles que possuem a obra redentora de Cristo e a distribui aos pecadores desse mundo. Os discípulos devem estar ligados a Cristo para levar a salvação ao pecador. É assim que essa grande massa pecadora, chamada humanidade, é salva. Se os discípulos de Jesus se desligarem dele e o abandonarem e não se arrependerem, não servirão para nada, somente para serem pisados pelos homens. Isto é, serão como os demais, sem utilidade alguma. As palavras de Cristo, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, serdes pisados pelos homens, devem ser entendidas muito bem, com muita atenção. Charles Sproul escreveu que essa é uma pergunta retórica. Sproul diz que alguns críticos podem apontar
para o fato de que o cloreto de sódio, o sal, não perde a salinidade. Por que então Jesus falaria sobre o sal desta forma? A resposta é que ele se dirigia ao contexto da Palestina no primeiro século, em que a principal fonte de sal era o Mar Morto. O sal do Mar Morto era misturado com outros minerais, muitos dos quais contaminavam a pureza do elemento e absorviam sua salinidade. Jesus está dizendo ao seu povo que ele é sal da terra e que, portanto, não deve permitir que a salinidade seja retirada. O sal não deve ser destruído por minerais contaminantes. Se não somos o sal da terra, é provavelmente porque permitimos que o mundo nos contamine. O Talmud, livro dos judeus que explica as leis e os mandamentos do Pentateuco de Moisés, mostra que o sal, que não era puro e útil para ser usado nos ritos dos sacrifícios, era lançado nos degraus e declives ao redor do templo para impedir que o terreno se tornasse escorregadio, e assim era pisado pelos homens que ali se achegavam. O sal também era usado na pavimentação de estradas e às vezes cidades inteiras. Assim também a religião, sem autenticidade, sem verdade, sem sinceridade, não tem validade diante dos homens e diante de Deus. É o mesmo que não existir. A epístola a Dioneto, escrita por volta do ano 120 depois de Cristo, cujo autor é desconhecido, fala de como viviam os cristãos primitivos aqui nesse mundo e revela que o mundo já estaria destruído se os crentes não estivessem presentes aqui. O Antigo Testamento e outros escritos antigos empregaram a metáfora do sal para referir-se ao produto que era mais útil às famílias em quase todas as coisas. O salário dos trabalhadores, por exemplo, era uma porção de sal. Daí veio o termo salário. E o sal era usado em todos os alimentos que deveriam ser conservados, além de ser visto como algo santo e precioso aos olhos de Deus. Mas o sal que perde sua virtude e sabor, suas qualidades distintivas, não tem mais razão para existir. O cloreto de sódio puro, o sal, não se deteriora, mas pode ser adulterado, e então perde as suas propriedades e se torna inútil, deixando realmente de ser sal. Outro aspecto que deve ser considerado atentamente em relação ao sal no Antigo Testamento é o fato de que Arão foi chamado por Deus para ele e os seus filhos tomarem conta do sacerdócio que ministraria diante de Deus em favor do povo de Deus. Esse chamado foi selado por meio de uma aliança de sal. Isto mesmo, uma aliança de sal. Deus estava fazendo uma aliança de sal com Arão e com os seus filhos. Isso está em Números 18, verso 19. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e tuas filhas contigo por estatuto perpétuo, concerto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor, para ti e para a tua semente, para a tua descendência. A aliança de sal significava que Arão, seus filhos fiéis e toda a tribo de Levi não teria participação na divisão da terra de Canaã e em nenhum bem dessa terra. E assim, a sua herança
deveria ser unicamente Deus, o reino de Deus. Ele, seus filhos e a tribo de Levi pertenciam, a partir dessa aliança, ao Senhor, seriam propriedade de Deus e viveriam somente para a glória de Deus e para o serviço sagrado de Deus em favor do seu povo e do mundo inteiro. O sustento de Arão e de toda a tribo de Levi viria das primícias da terra e das ofertas alçadas oferecidas ao Senhor. O sal desta aliança simboliza o elemento preservador e durável da lealdade de Deus a Arão, seus filhos e a tribo de Levi. Como vimos, o sal era um elemento indispensável para que os sacrifícios fossem oferecidos no templo em Jerusalém. Sem o sal, não haveria as ofertas pelo perdão e, consequentemente, não haveria salvação. A terra de Israel era diante de Deus uma terra de ofertas sacrificiais ao Senhor. Foi separada pelo Senhor para a salvação do mundo e, de fato, foi fora dos muros de Jerusalém que foi pago o preço pelo perdão dos pecados com o sangue do nosso Messias, nosso Rei, o nosso Deus Salvador. Como a nação de Israel rejeitou o Senhor Jesus como seu Salvador e Rei, hoje todos os que o aceitam são chamados de filhos de Abraão, filhos de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Jesus, no seu corpo, se tornou a oferta perfeita em uma aliança eterna, a aliança de sal, pois a oferta pelos pecados necessitava da presença do sal. Portanto, meus amigos, os discípulos de Cristo, os discípulos iniciais, tiveram a missão de proclamar essa salvação ao mundo, e os discípulos de Cristo, os discípulos finais, têm a missão de continuar proclamando a remissão dos pecados, o perdão de Deus, a salvação de Deus através de Cristo, morto, sepultado, ressuscitado, ascendido aos céus e hoje intercessor no santuário celestial por cada pecador arrependido. Se você, meu amigo, minha amiga, é o sal da terra de Israel, ou seja, se você é o sal que tempera a obra redentora de Cristo, a obra redentora da cruz, você está envolvida no plano universal da salvação de Deus. Então, você está em uma aliança de sal com Deus, a aliança eterna por meio do Cordeiro de Deus. Moisés deixou escrito no livro de Números, e quero repetir para você, todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Portanto, quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, significa dizer, vocês representam a mim, o eterno Redentor de Israel e do mundo inteiro. Os verdadeiros discípulos de Cristo, em todas as épocas da história humana, foram os representantes de Deus na terra, representantes da redenção de Cristo no mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois os meus representantes no mundo, no meio dos homens e mulheres perdidos. Conforme vimos, os sacrifícios eram feitos com o uso de sal. O sal é um elemento sacrificial que representa a morte de Cristo na cruz. Ser sal da terra
é viver uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e em favor do Evangelho de Jesus, não em conformidade com o mundo, mas para a salvação do mundo, anunciando com a vida e com as palavras a obra de salvação de Cristo. Jesus pregou, ensinando os seus discípulos que bom é o sal, e pediu para eles tivessem o sal neles mesmos e a paz com os outros. Marcos capítulo 9. E o apóstolo Paulo escreveu que as palavras dos filhos e das filhas de Deus devem ser agradáveis e temperadas com sal. A verdade é que o discípulo de Cristo deve ser temperado tanto no falar como na maneira de viver. Temperar com sal significa falar e viver sempre pautado no sacrifício salvador de Cristo, levando em consideração que o sal é uma referência à obra sacrificial de Cristo. Naturalmente, os discípulos são os representantes dessa aliança, são os proclamadores do Evangelho. Então, meu amigo e minha amiga, se tornar insípido é deixar esta aliança. Ser insípido é negar a obra redentora de Cristo, é ter vergonha de confessar o nome do Mestre, é viver na prática do pecado e em conformidade com o mundo. Se os discípulos de Cristo deixam de lado esse mandamento e passam a viver de acordo com o mundo, quem vai salgar o mundo? Quem vai dar sabor ao mundo? Quem vai purificar o mundo? Quem vai anunciar ao mundo o arrependimento de pecados e a salvação unicamente por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? O discípulo que abandona a salvação de Cristo deixa de ser sal. E se o sal não tiver mais sabor, se não tiver mais sabor de sal, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Não há coisa mais terrível, meu amigo, imagino eu, do que ouvir no dia do juízo final: servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas não há nada melhor, nada mais prazeroso e nada mais glorioso, imagino eu, do que ouvir do próprio Cristo, no dia do seu juízo, o chamado ao seu reino: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vós, meus servos, meus discípulos, são o sal da terra. É exatamente isso. Vós sois o sal da terra. Simples assim. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Que Deus nos livre disso, mas que Deus nos dê o privilégio de sermos o sal dessa terra e para a terra. Senhor, nesse momento, que a palavra do Senhor exposta possa ser aplicada no coração de cada uma das tuas filhas que ouviu a mensagem redentora do Senhor. Ó Espírito Santo, haja na mente e no coração de cada um que recebeu a palavra bendita do Senhor e opere eficazmente para o crescimento e para a salvação de cada um e também para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e Salvador. Amém.